Boa noite, sou Gustavo Felipe e quero falar mais sobre a prova prática de módulo 1. A primeira coisa que a gente tem é. O primeiro exercício, na verdade, fala sobre o engenheiro que fazer um balanço de massa e chegar a uma determinada equações lineares. E para resolver esse sistema, a gente usou primeiramente a matriz inversa, que é esse item B aqui, e, e pelo método mais direto, que na verdade o Python usa o método de Lu. Ou seja, dá os mesmos resultados para ambos os casos. Porém, quando for, quando for Lu, é mais fácil e mais provável que deixe certo, já que quando for uma equação mais difícil, mais complexa, o método de Lu será mais superior, já que a gente multiplica a matriz triangular inferior vezes a matriz triangular superior. E a gente tem aqui que F1, o resultado, né? É F1 1,6, F2 0,2 e menos 0,2. E mostrando assim, né, fisicamente, a operacional de todo o processo, observa que a vazão negativa é F3. E tal divergência ocorre devido a um erro de balanço realizado pelos engenheiros, né? E é provável que essa vazão em questão fosse, na verdade, de entrada e não de saída, como mostra aqui, né, um sinal negativo. Ou seja, para solucionar esse problema, o grupo tem que refazer esse procedimento, principalmente tendo a ideia do princípio de que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A gente usou também a matriz, a gente usou também a primeira questão e resolveu pelo Excel, que, que a gente usou a matriz A, a matriz B, a matriz inversa de A, que multiplicado a matriz B e a matriz inversa de a gente encontra a solução, né? Que é o mesmo que a gente encontrou via Python. E o exercício 2 fala para a gente resolve um balanço de massa, ou balanço de energia. E ele quer, o professor pede para a gente calcular a raiz dessa função. E a gente usa o método de Repson, por mais que não seja necessário, já que é de primeiro grau, já que é uma função de primeiro grau. E a gente sabe que uma função de primeiro grau, a derivada dela, é a própria função de primeiro grau. É a própria reta, na verdade, né? Então a gente define o Newton-Raphson, tendo que a tolerância de e exponencial menos 3. A gente coloca o cálculo de Newton-Raphson, que é o x novo é igual a x menos f de x dividido por derivada de x. A gente coloca para uma tolerância, né? Sendo que é para parar quando o x novo menos x for menor que a tolerância. E a gente faz os primeiros os chutes, né? O 1, nesse caso, é 1, 4 e 5. E então a gente mostra aqui que a temperatura de ambos são os mesmos e as interações é 2. Por mais que a gente sabe que só precisa de uma interação, já que é uma função de primeiro grau. Porém, ali mostra que é f de 2 pelo fato disso daqui. Que a gente sabe que o x atual, que a gente calcula a primeira vez, é um chute. E ele não para porque não é menor que isso daqui. Então, na segunda vez ele faz de novo, agora com o x novo do anterior, agora o x novo do anterior faz o x atual. Então, calculando fazendo isso, ele chega a uma tolerância de exponencial de menos 3. A gente também usou embaixo aqui uma tolerância de exponencial de menos 6. Agora com chutes maiores, que é de 200, 300 e 400. Porém, a gente nota que dá os mesmos resultados em ambos os lugares, tanto lá em cima como agora embaixo. Já o exercício 3 fala para a gente calcular a massa acumulada, ou seja, é integral. A área é a área abaixo da curva. Então a gente usa o método de Simpson, 1/3 de Simpsons. A gente usa o método de Simpson usando essa equação aqui, onde 4 multiplica os números ímpares e 2 multiplica os números pares. E aqui é o primeiro número que aparece e o último número que aparece. Somando isso, a gente e dividindo pelo 0,5 dividido por 3, dá essa massa aqui. E lá embaixo a gente usa com ruído.
Ou seja, porque na verdade, na vida real, o ruído sempre aparece, já que nada é tão perfeito assim. Então a gente, nesse segundo forma aqui, a gente coloca ruído. A gente também fez a questão 3 pelo Excel, onde a gente nota aqui que os ímpares são 4 e os pares são 2. E fazendo isso, a gente tem que a soma ponderada é 362, que a gente tem que multiplicar pelo 0,5 dividido por 3, que dá o mesmo resultado de 60,33 kg, ou seja, a massa acumulada, que é integral, porém a gente resolve pelo método de Simpsons. Já o exercício 4 mostra pra gente que a gente tem que resolver uma EDO. E para resolver uma EDO, como a gente sabe que algumas vezes EDO a gente não consegue explicar, não consegue determinar necessariamente o resultado certo, a gente usa métodos interativos. E nesse caso aqui, usamos o método de Euler e de Runge-Kutta. O método de Euler usa somente apenas uma derivada, né? Enquanto o método de Runge-Kutta, de quarta ordem, apresenta erros muito menores, pois tem mais passos, né? Porque utiliza 4 estimativas da derivada em cada interação. Ou seja, quando a gente usa o Runge-Kutta, é mais parecido com o gráfico de verdade, ou seja, mais parecido com a EDO de verdade. E resolvendo por isso, aqui demonstra o gráfico que o professor pediu. A gente usa a biblioteca lá em cima de Matplotlib, que aqui coloca a reta de Euler e a reta de Runge-Kutta, onde a gente percebe que a reta vermelha, que é a de Euler, está cada vez mais se afastando da verdadeira, por mais que a gente não saiba a verdadeira. Já a Runge-Kutta, como a gente sabe que utiliza a quadra estimativa da derivada em cada interação, ele apresenta maior fidelidade para com a reta verdadeira, ou seja, para com a função verdadeira. Então, nesse caso, a melhor se usar é o Runge-Kutta, porque apresenta realmente baixo número de erro, já que está muito próximo da função verdadeira, ou seja, dessa EDO que a gente calculou.